Nós queremos agradecer aqui a presença do vereador Bruno Pessutti, também agradecer a presença do vice-presidente da FIEP, Elivan. A audiência está aberta para perguntas e respostas. É importante que todos os itens da ficha de inscrição sejam respondidos para que se possa fazer o esclarecimento das dúvidas e respondidas às perguntas elaboradas. Nome, e-mail, telefone, número de identidade devem constar. Os que fizeram uso da palavra, por favor, observar o tempo limite de 3 minutos. Dando sequência a esta consulta pública, passamos a palavra para o secretário de Relações com a Comunidade, Caio Ferrandi, para liderar o debate. Temos alguma pergunta que alguém quer fazer aqui na frente, por gentileza? Então, a pergunta tem que ser feita aqui na frente, por gentileza. Paulo, por favor. Aqui perto do lugar. Senhora, liga ao microfone. Alô? Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, Prefeitura de Curitiba, Sérgio Pires, representante do prefeito e demais autoridades. A minha pergunta não é pergunta, é uma proposta para alteração do plano diretor da cidade, depois de conviver há 8 anos, presidindo a Associação de Moradores e Empresários do Rio Rico aqui no município. Senhores, a Associação de Moradores e Empresários do Rio Rico aqui no município do Campo apresenta às autoridades municipais, gestores da administração, do novo plano diretor da cidade, a seguinte sugestão e espera a sua aceitação e implantação após justificativa abaixo. O município de Curitiba é constituído de 75 bairros. Cada bairro possui sua diversidade, sua diferença, sua demografia, seu tempo de existência, necessidades econômicas e sociais próprias, além das necessidades relacionadas ao atendimento das obrigações legais do município, como saúde, educação e segurança. Cada bairro também possui uma própria capacidade de geração de riqueza, que contribui através de impostos diretos e indiretos ao município. As contribuições de cada bairro existem e é necessariamente diversa um dos outros à cidade. E cada bairro precisa de atendimento, ano a ano, de investimentos em infraestrutura, em diferentes valores, mas todos precisam. Significa dizer que todos os 75 bairros precisam da presença da Prefeitura, realizando obras todos os anos em seus espaços territoriais. A APICAM propõe como ação de gestão e obrigação do município, através do novo Plano Diretor 2014, que a Prefeitura de Curitiba determine o atendimento e a aplicação obrigatória anual de investimentos em infraestrutura novas ou de manutenção, no valor de 3% da arrecadação de impostos diretos e indiretos de cada bairro, a saber, ISS, IPTU e IPBI, impostos diretos, o ICMS e o TVA, impostos indiretos, no bairro de origem dessa arrecadação. Tal ação, independentemente de eventuais obras a serem executadas nos bairros, por intervenção de origem macroestruturantes da cidade. Um exemplo, o viaduto estaiado. A razão de ser desse princípio de distribuição de investimentos em obras de infraestrutura se deve à necessidade de todos os bairros receber com certeza o valor mínimo padrão daquilo que contribui com o município. Quem paga mais
quem paga mais receberá garantidamente mais, através desse critério. Lembrando que quem precisa mais não será impedido de receber mais, já que a Prefeitura continuará a dispor dos restantes 97% dos valores arrecadados de todo no orçamento municipal, para aplicá-lo conforme convier em suas políticas públicas convenientes aos gestores. Com essa proposta da Habitat, não somente os bairros Pigorrilho e Campina terão assegurados investimentos de 3% de nossa contribuição tributária, como também todos os demais 73 bairros da cidade de Curitiba. É impensável o atual modelo existente, onde por décadas há bairros que nada recebem e, por não estarem representados por organizações livres e independentes, como o Pigorrilho hoje possui, ficam à mercê do esquecimento total ou da sorte. Findamos nossa proposta lembrando: escutem os movimentos das ruas, dê a César o que é de César, entretanto, dê ao povo o que é do povo. Distribuem necessariamente uma quantia mínima da carga tributária que recolhem, devolvam qualidade de vida através da infraestrutura, além das já consolidadas educação, saúde e segurança. Obrigado. Paulo, muito obrigado. Por favor, você podia passar, por gentileza, para a Marília, as tuas sugestões. Nós recebemos várias perguntas por escrito, existem pessoas que também se inscreveram para falar. Então, o que vocês acham de nós alternarmos aquelas perguntas que vieram por escrito com as pessoas que se inscreveram para falar? Pode ser assim? Só aqui, Sérgio, vamos agradecer aqui a presença do senhor Walter Gustavo Lins Meyer. Ele é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná. Muito obrigado pela sua presença. Bom, eu gostaria de chamar a Juliana de Lima Vila. Isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos os presentes desta mesa. Meu nome é Juliana de Lima Vila. Eu sou vice-presidente da Associação de Moradores do Bairro Sunguê. E eu gostaria de saber, como uma moradora desse bairro, logo, um usuário frequente dele, se existe algum projeto para a alteração do sistema viário na nossa região. Em específico, ali a região Paulo Gorski, Clara Vendramin, Dionísio Imbronísio, aquela região ali e os arredores. Ok. Toda aquela região do Moçumbi, ela está sofrendo sobremaneira, porque a Paulo Gorski é uma rua bastante estreita e tem um tráfego extraordinariamente grande. Nós temos discutido com vários moradores daquela região, existe toda uma discussão em torno daquilo, de que maneira aquele vento vai ser preservado, tem uma série de construções que estão sendo executadas agora. O zoneamento vai ser parte da nossa discussão e ele vai ter rebatimento também na questão da mobilidade. Então, isso tudo vai servir de subsídio para que nós possamos fazer uma proposta nesse sentido. Gostaria também de aproveitar essa oportunidade em relação a isso, já que existe alguma coisa, como nós fazemos parte de uma associação, por consequente, nós sempre temos também cobranças por parte das pessoas que vêm até nós fazer devidas colocações e querem as nossas respostas. E eu, particularmente, eu gosto de ter as coisas por escrito. Pergunto ao senhor, como eu posso ter isso documentado e em que fase que se encontra tudo isso? Você fez uma sugestão por escrito, você deixou todas as suas informações aqui, ela será devolvida para você e publicizada. Tudo que nós respondemos a todas essas pessoas vão estar disponíveis, serão respondidas particularmente e disponibilizadas no site do portal da web. Ok, muito obrigada com relação a isso, mas ainda tenho mais uma pergunta ainda no sistema viário. Nós temos também um fluxo muito intenso em relação à questão que vem da BR, que vem da BR e faz o contorno aqui nos Transclube, Palarote e esse trecho. Eu gostaria de saber se também existe algum estudo com relação
a nós a ter alguma viabilização, enfim, para mudar, para que tenha um fluxo melhor ali, porque o congestionamento é incontestável por qualquer um que passa por ali. Veja bem, sem sombra de dúvida, todas as questões ligadas à mobilidade urbana deixam qualquer um de nós enervados. O número de carros que existem em Curitiba, ele chega quase ao mesmo número de veículos, o mesmo número da população da cidade. Nós estamos nos debruçando sobre isso. A URGS está trabalhando junto com a Secretaria de Trânsito, junto com o IPUC, para que a gente busque soluções. Às vezes essas soluções não são muito fáceis de serem encontradas, mas nós estamos procurando por elas. E nós queremos fazer com que questões que são estratégicas sejam encaradas o mais rápido possível. Essa questão da Paulo Duarte que é uma delas, tudo que tem em torno delas é uma delas. Toda aquela região do Bochumbier, dos aqueles bairros limítrofes, fazem parte, sim, do nosso plano de mercado. Tá certo, muito obrigada e eu aguardo as respostas. Bom, agora a segunda, senhor Francisco Carvalho, IPC Carvalho. Boa noite a todos. Na realidade, em primeiro lugar, parabenizar a atividade dessa revisão. Nós temos que falar de duas pessoas, talvez se apresentem na mesa. Renato, uma grande cabeça, colega de muitas décadas na Universidade Federal do Paraná, e também o Sérgio Pires, que tem uma função de olhar de modo visionário a cidade. Não poderia deixar de falar da Câmara Municipal na pessoa do Bruno, que está aqui prestigiando essa situação. Pois é, completou 2 anos que eu estou dentro da presidência do Fórum Paranaíba. São 60 e poucas instituições, quer dizer, que pensam bastante. E, recentemente, no grupo do Fórum Paranaíba começou a entrar o consórcio da Cantaria, que publica praticamente todos os dias. Estive, então, 2 vezes em São Paulo, voltei esta semana. Conversei, inclusive, com uma das pessoas que fez o projeto da Cantareira e, de repente, nós estamos com uma transposição de bacia em São Paulo que pode chegar acima de 60% do GP. Como é que essa transposição está sendo feita? De abastecimento de água e de vida ao rio, de modo tratado ou não. Esgoto. Aqui em Iba, voltei e conversei com várias pessoas envolvidas na situação hídrica dos nossos rios. Nós estamos tendo o mesmo problema de transposição de bacias, e isso está ocorrendo, auxiliando no aumento das enchentes. Aqui, por exemplo, no Guarani, nós temos a Saúna, nós temos transposições que vêm, inclusive, de bairros que não pertencem aqui à situação do Guarani. Então, eu me lembro, cada vez que eu vejo uma coisa na cidade, eu penso no planejamento e vem sempre uma coisa de estranho, às vezes umas saudades, como da Praça do Barbosa, que é sempre conta a Rua 15, e eu queria fazer uma proposta para esse plano. Vamos pensar um pouquinho, fazer uma modelagem de como está a situação dos nossos rios hoje, em função das transposições. Nós estamos com pelo menos 8 possibilidades de captação de água que vai ser transformada em efluentes para os nossos rios. Então, a proposta é que seja um diretor e disponibilizo todas as pessoas que quiserem, fora do Papai Divino, somos muitas, que
faça um trabalho voluntário, se for necessário, ajudar a nossa futura cidade, nossa Câmara Municipal. Obrigado. Bom, agradecer muito, Francisco, primeiro as tuas palavras aí, depois a sua contribuição, né? Eu acho que essa questão da transposição e se agrega a questão de que nós fazemos a transposição e não só transpomos, como melhoramos a qualidade no caminho da transposição, a gente normalmente faz a captação de água de boa qualidade e quando entrega na outra bacia, entrega ela poluída, desafia todos nós. Eu acho que a proposta da modelagem é muito boa, vamos fazer essa análise, mas eu quero também compartilhar com você que, com ou sem a transposição, o desafio de descontaminação e de não poluição continua. Mesmo que a gente não fizesse a transposição, nós temos um enorme desafio na cidade de Curitiba de despoluir os nossos rios. Os nossos rios vêm aumentando a sua poluição, piorando de qualidade dia a dia, com todas as consequências dessa piora de qualidade. As consequências sobre a saúde, as consequências sobre a paisagem, as consequências sobre o mau cheiro, os animais que acabam se aglomerando em torno dessas áreas mais poluídas. Então, esse desafio de despoluição, ele vai ser encaminhado a passos, né? A gente não vence ele de um ano para o outro, mas nós estamos já caminhando nisso. Na semana passada, pela primeira vez, a cidade de Curitiba chama a diretoria da Sanepar para conversar. Porque a cidade de Curitiba tem uma concessionária e, na maioria das vezes, ela era informada do que ia acontecer no sistema de saneamento. Nós resolvemos, então, chamar a concessionária e dizer assim, olha, como é que está o plano de melhoria do saneamento da cidade de Curitiba? Nós queremos opinar sobre esse plano, nós exigimos que aconteça assim, que aconteça assado, queremos que a população diga, olha, precisa melhorar aqui, precisa melhorar mais, isso aqui tem que ser prioridade. Então, nós estamos começando um diálogo e será muito bem-vinda a participação do fórum, fica aceita a proposta da gente avançar pela modelagem. Precisamos ver, Sérgio, como é que a gente vai compatibilizar nesse caminho o plano municipal de saneamento básico, o plano de gestão de riscos e o plano diretor da cidade. Mas eu acho que é uma necessidade a gente compreender como é que nós estamos transpondo água de uma bacia para outra. Então, eu agradeço muito a tua observação, a tua colaboração. Eu gostaria de agradecer, mas é um agradecimento especial. Eu tenho confiança, eu tenho certeza que nós vamos dar um exemplo para São Paulo. Nós somos Curitiba. Tenho certeza. Obrigado. Só um minutinho, Sérgio. Por gentileza, o proprietário do Peugeot, a GR 3040, precisa ser retirado um pouco do local, está atrapalhando a saída de outros veículos. Obrigado. Paulo Roberto Barão. Boa noite a todos. Eu sou morador de Jardim Botânico e, como morador do Jardim Botânico, a gente tem um problema muito sério com a favela. Não discriminando o pessoal, tem gente boa, tem gente ruim, normal. Mas ali é um local onde governos passados viciaram um local onde se inventou, né? E existe uma questão de diferença social muito grande ali. A gente sabe muito bem que existe muito tráfico de droga. Eu moro numa região muito próxima. A gente vê o crack, a gente vê a prostituição, a gente vê o vangamento, inclusive que não beneficia melhor o comércio no local. Então, eu queria saber se existe alguma coisa para melhorar a condição, de repente, da favela, né, para evitar que esse pessoal do crack tome conta, vai, e hoje eu constato isso.
o bairro contaminado por crack. Tudo bem, em todo lugar tem, não é? Eu sou corretor de imóvel, eu ando pela cidade, mas tem locais que estão demais. Então a gente precisa mudar. Primeiro, zoneamento. ZR1 no Jardim Botânico, onde é muito próximo ao centro da cidade. Precisamos de uma condição de zoneamento ZR2, ZR3, um ZR4 melhor ali, justamente para a gente poder fazer com que o bairro melhore as condições. Não é possível você estar chegando de aeroporto, de outras cidades, você passa no meio de uma favela, está totalmente irregular, porque é uma construção irregular. Mesmo se você está sendo revitalizado, no seguinte lixo, aquele rio, Belém, é totalmente aberto, assim como a lei federal não pode cobrir o rio, mas a prefeitura vai deixar largadas, vai continuar na mesmice, os carrinheiros com cavalo na rua, os carrinheiros com carrinhos inadequados. Então eu gostaria de saber se existe um plano de melhora dos zoneamentos que não cabe a gente tanto mais, e também em relação à questão da favela. Quero deixar bem claro que não tenho nada contra as pessoas humildes e pobres. Eu só acho que a prefeitura teria que mudar uma favela que está praticamente no centro da cidade. Teria que dar uma condição melhor para essas pessoas, ou mudar o zoneamento de dentro, de fora, e passar para outro zoneamento, para que as próprias consultoras, ou alguém, lá no futuro, mude essa condição. Obrigado. Bom, a gente tem aqui algumas sessões bastante interessantes. Estou muito à vontade de falar sobre isso, porque lá atrás, quando fui iniciador regional, eu coordenei o plano de urbanização da antiga chamada Vila Pinto, hoje Vila Torres. Como uma área com certas funções, existem várias sessões lá dentro. Uma delas, o tráfico de drogas, aí tem que ser encarado de duas maneiras. Existe um lado que é um lado de contenção do tráfico, e a ação da polícia, a guarda municipal, polícia militar, polícia civil, etc. Mas existe um outro também, que é de saúde pública, com as pessoas que são usuárias disso. Um bairro como aquele, ou uma região como aquela, ela merece ser transformada. E as pessoas que moram lá por bem, elas têm que ter condição para que elas possam melhorar a sua vida. E elas têm que ter sossego para que isso possa acontecer. Esse é um assunto que acontece há pelo menos mais de 20 anos. Então, não é um assunto muito fácil de ser resolvido de uma hora para outra. Para isso, existe dentro do gabinete do prefeito Gustavo Fruto um grupo dedicado a essa questão da segurança. Mas existem também alternativas de planejamento urbano que podem ajudar a minimizar e a atacar causas e efeitos disso tudo. Nós temos discutido isso com, por exemplo, o plano estratégico de educação, e criar alguns lugares de convívio melhor, porque nada mais melhor do que as pessoas na rua para que a gente possa ter mais segurança. Se diz respeito à questão do 01, eu me lembro quando da revisão do plano diretor, os moradores do antigo bairro do Capanema quiseram que continuasse como 01. E dessa maneira, isso foi adotado na ocasião. Mas, de qualquer maneira, a tua sugestão está cadastrada, e isso vai ser fruto de muita discussão. Hoje a gente está recebendo essas contribuições para que isso possa depois ser condensado, e quando nós discutirmos a proposta do plano diretor como um todo, que isso possa ser alvo de muita discussão. Ok? Eu queria chamar agora Terezinha Varesca. Boa noite a todos. Queria comentar sobre essa iniciativa, a gente tem acompanhado já nas oficinas, acho muito importante, e eu acredito que a gente só pode ter mudanças efetivas na nossa sociedade se a gente começar a trabalhar juntos. Eu sou presidente da PAB, Associação dos Protetores de Áreas Verdes de Curitiba, região metropolitana, e sou proprietária também
da RPPNM Irmã. Você sabe o que é uma RPPNM? Quem sabe, levanta o braço, por favor. Eu vejo assim que poucas pessoas ainda sabem dessa iniciativa da cidade de Curitiba em incentivar proprietários particulares a criar as reservas municipais. Mas por que isso? Por quê? Para quê? Vocês sabem que dos 18% ou 17% dos remanescentes com matas nativas da cidade de Curitiba, com uma biodiversidade ainda magnífica, vocês sabem que 75% dessas propriedades são propriedades particulares, vocês sabiam? Eu sou uma proprietária que tenho 1,5 km em Santa Felicidade. E por amor à floresta, por amor à natureza, eu criei a Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal de Curitiba, com incentivo da lei que foi criada em 2006, que dá como contrapartida ao proprietário que cria uma reserva o potencial consultivo. Só que eu não pensei nisso quando eu sou, em 2008, que era possível transformar aquela área próxima ao Tingui em reserva pelo dinheiro. Eu pensei que é um patrimônio natural da nossa cidade. Eu sou gaúcha e vivo aqui desde os 5 anos de idade, há mais de 50 anos eu estou nessa cidade. Curituba, Curitiba. E o que é que está acontecendo com as nossas florestas? Biodiversidade. Então, temos que trabalhar juntos. Criei a RPPNM Irmã, abri a RPPNM Irmã para que ela possa, aquilo que eu falo, onde o particular se torna coletivo, onde nós possamos trabalhar com educação ambiental, levar as crianças, levar as escolas, pesquisa científica, ecoturismo. Estamos pedindo agora na alteração da lei que esses espaços também possam ser usados como espaços terapêuticos. Então, esses proprietários, ao invés de venderem as suas propriedades para especulação imobiliária, que pode até fazer com o uso deles, em termos, pode transformar e fazer da reserva um excelente negócio. Então, é nesse tempo que nós queremos estar aqui junto, Sérgio, Renato, nós temos aqui, vocês estão nos conhecendo pouco a pouco, né? De que forma nós estamos juntos ir em busca de mecanismos de apoio a quem está dando para Curitiba o ar que respira, a água que bebe, porque eu estou falando de Curitiba e região metropolitana, que está dando para Curitiba essa beleza cênica que a gente já tem, que ainda pode controlar enchentes. Então nós vamos esperar primeiro a nossa biodiversidade para o ralo, para depois tomar iniciativas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que essa gestão está muito interessada realmente que juntos, sociedade civil organizada e todos nós juntos, possamos efetivamente conversar e irmos atrás justamente de quais são esses mecanismos de apoio, porque Curitiba ainda é conhecido internacionalmente. E acredito que essas nossas áreas naturais, elas necessitam ser preservadas e recuperadas, áreas de APP, né, para que a população possa, como um todo, ter essa qualidade de vida que a gente vai perder se medidas efetivas não forem tomadas. Então, a minha pergunta está aí, mas vocês já sabem qual é, né? Com relação justamente às reservas urbanas, porque eu sou uma empreendedora da conservação de áreas urbanas, florestas urbanas, porque 80% da população da população do Brasil mora em grandes centros urbanos, e nós temos que pensar nas nossas florestas. Então é isso, eu não podia sair daqui sem dar meu recado. Obrigada. Primeiro agradecer, né, Terezinha, você é uma das pessoas assim, que eu digo assim, que tem algumas pessoas que lutam para o ano que vem, e tem algumas pessoas que lutam para sempre. Você e o Francisco são daquelas pessoas que lutam para sempre, e esse diálogo só pode construir uma cidade melhor. Não tenha dúvida, eu acho que isso nós vamos ser parceiros. O plano diretor de Curitiba tem que fazer, nós falamos de revisão. Revisão é rever, ver de volta, ver de outra forma. Eu acho que nós temos que ver de outra forma as reservas particulares de patrimônio natural. Patrimônio natural do município que é dos munícipes, que é das pessoas, que é do cidadão. Eu acho que nós temos que ver de outra forma as reservas. Vamos construir junto. Como é que nós vamos colocar isso no nosso plano diretor? Mas assim, nós vamos trabalhar em parceria. Acredito nas mesmas coisas, tem os mesmos compromissos, e vão construir a cidade para sempre, para todos que estão e que vão estar
dizer mensagem política. Só agradecer, eu acho que a presença do presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara Municipal, Bruno, a tua presença aqui, é importante para a gente articular esse mecanismo todo para que o cidadão de hoje e de sempre tenha uma boa condição, uma boa qualidade, a água, a temperatura seja regulada, possa enfrentar as inundações de forma natural, sem estar perdendo todo dia essa batalha. Então, só cumprimentar e agradecer. Flávio Schiavon. Flávio Schiavon, arquiteto, 32 anos de profissão, acho que um dos grandes usuários da legislação urbanística de Curitiba. Estamos num escritório com 32 arquitetos e a gente convive muito e exercita quase como um maratonista essa legislação urbanística da cidade. Nós temos convivido com mais duas cidades que estão também nesse processo de revisão de planos diretores, uma delas em São Paulo, no interior de São Paulo, e uma no interior de Minas Gerais. E a parte de todos esses grandes desafios, vamos dizer, urbanísticos, de encontrar esse equilíbrio de uso do solo, vamos dizer assim, esses planos de mobilidade, toda essa, vamos dizer, esse arcabouço que organiza a vida das pessoas, eu tenho visto nesses dois municípios uma grande preocupação com a questão econômica, porque todas essas ações, sejam elas intervenções urbanas, sejam elas os viadutos, sejam elas o transporte coletivo, seja vamos dizer, o desenvolvimento da educação, o desenvolvimento socioeconômico e cultural da população, e nós vivemos uma sociedade que apresenta desafios enormes pelo desnivelamento socioeconômico e cultural, isso cria grandes dificuldades. Eu tenho visto uma grande preocupação nesses dois municípios com a sua vocação econômica e como desenvolver esse viés econômico para que ele possa sustentar o desenvolvimento da cidade. Curitiba, lá atrás, optou sabiamente, quando entendeu que, sendo capital do Estado e, vamos dizer, a cidade que concentra a burocracia estadual, coisa toda, entendeu que só com isso não conseguiria dar sustento para todos os seus filhos, para todos os seus cidadãos. E, num belo momento, foi desenhada uma cidade industrial de Curitiba, que trouxe indústrias e trouxe desenvolvimento econômico para a cidade. A gente sabe que a indústria ela é cíclica, que hoje a indústria já não representa mais, vamos dizer assim, a base da sustentação econômica de uma sociedade. Mas o mundo cada vez está menor e que uma cidade como Curitiba, que já tem uma tradição internacional, para financiar todas as ações que seriam necessárias para prover o bem-estar social, precisa ter uma preocupação muito grande com a questão econômica. Preocupa a gente ter um aeroporto que tem uma pista só e é curta, que não pode decolar um avião cheio de Curitiba e atravessar o oceano. Isso preocupa muito, embora que o nosso aeroporto não está no município de Curitiba, mas está na região metropolitana. Preocupa que o nosso porto está travado, nós estamos perdendo espaço econômico para outros portos. Eu sei que esse não é um problema do plano diretor de Curitiba, é um problema muito maior, mas eu queria colocar essa questão, esse viés econômico, para que a gente realmente consiga vislumbrar qual é a grande vocação, se é criar um polo como São Carlos, em São Paulo, com quem eu tenho convivido muito, que tem um grande, vamos dizer, centro tecnológico, com 3, 4 universidades, então desenvolvendo e aprofundando muito o ensino e a qualificação desses técnicos. E hoje você tem um laboratório da Boeing, você tem fábrica de componentes de satélites e coisas desse nível. E em São Carlos
interior de São Paulo, uma cidade de 240 mil habitantes. Eu só queria colocar, na verdade não tem pergunta, eu queria colocar essa questão, porque eu vejo que a gente está dentro de uma cidade que tem uma organização territorial muito boa, eu acho que tem muita coisa para trabalhar, essa questão dessa articulação diária entre as conectoras, que já foi colocado aqui, eu também moro no Sul, a gente vê que tem muita coisa para se fazer em diretrizes diárias para interligar os bairros, fazer um urbanismo que, além da zona central do setor estrutural. Então, eu acho que são essas demandas. Mas, acima de tudo, eu queria colocar essa preocupação, que não é muito uma preocupação de arquiteto, porque eu também, como arquiteto, mas que é a questão econômica, de como pagar a conta. Então, eu queria deixar esse quase que um depoimento e dizer que, para mim, uma honra e uma satisfação estar aqui dividindo, quero acompanhar bem de perto vocês, que a gente puder agregar nos unidades. Obrigado. Obrigado, Jorge. Senhor Antônio Modesto Dias. Olá, muito boa noite a todos. Meu nome é Carlos, tá? Eu faço parte tanto da Regional Boqueirão, certo? Uma entidade que representa a Regional Boqueirão, ok? Eu vou dizer para vocês o seguinte: o Boqueirão é o segundo bairro que mais arrecada em Curitiba hoje, certo? E é o bairro esquecido, tá? É um bairro que está abandonado lá há tantos anos, que é um bairro que não tem calçadas, certo? Lá no Boqueirão. É um bairro que as ruas lá são muito emburacadas, vocês devem conhecer alguma coisa. E vou dizer para vocês o seguinte também, certo? Que se vocês vindo do centro, sentido bairro pela Marechal Floriano Peixoto, se você olhar à sua esquerda, você vai olhar à esquerda, é o Paraguai. E à sua direita, eu digo que seja então o Brasil ou Curitiba, tá? Porque realmente o bairro está muito esquecido e nós precisamos de uma revitalização desse bairro do Boqueirão. Então eu peço para vocês aí, minha gente, para ver o que vocês podem fazer por nós. Outra coisa também que pega nós lá também é a especulação imobiliária, tá? A especulação imobiliária que pega muito lá no bairro do Boqueirão. Porque lá tem gananciosos que tem mais de 10, 15 barracões lá, que nunca nem morou no bairro do Boqueirão, certo? E o que acontece é o seguinte, lá ele está, claro que ele tem o direito dele naturalmente, mas nós também queremos nosso direito também. E daí também está explorando os próprios empresários que estão lá, que pagam seus aluguéis lá também caro, porque fica na mão de um solar que ele também faz, né, essa manipulação, enfim, imobiliária. Né? Então nós pedimos o seguinte, que também vai ser um problema grave na regulação de obras lá no Boqueirão, e não só no Boqueirão como no Curitiba, mas no Boqueirão é o seguinte, como é um bairro que é zona industrial, são 90% das obras que estão construídas no Boqueirão, minha gente, hoje, que estão irregulares, certo? Que não tem habites, que não tem a de construção, e Curitiba, eu vou dizer para vocês, nos bairros de Curitiba inteiro, são 69% das obras dos bairros de Curitiba que estão irregulares, gente. Tá? Então, o que nós vamos pedir aqui para o PUC, para a Prefeitura de Curitiba? Que faça uma regularização simplificada, crie um programa para fazer uma regularização simplificada de obras. Porque senão vai ter que derrubar os bairros inteiros de Curitiba. Porque a maioria dos bairros estão irregulares, é óbvio, recupera tudo quanto é lado, o potencial construtivo também que está a mais. O que nós queremos, gente? Que todo mundo tenha o seu direito. Nós temos um Boqueirão também, as empresas também que estão irregulares lá também. Os barracões também tem muitos barracões irregulares lá também no Boqueirão. Mas não queremos prejudicar os empresários. Nós queremos dar o direito para eles também. Porque é o seguinte, eles também dão emprego para a população. E a população quer morar junto com os barracões. Barracões nós e barracões lá no meio. Nós chamamos primeiro que é o barracão, porque nós estamos sendo expulsos lá do bairro por causa dos barracões lá seria, nós podemos só ter máximo uma residência cada lote lá no Boqueirão, gente. E são lotes de 800 a 1.000 metros quadrados lá no Boqueirão, tá? A gestão passada, tá? Eles não deram bola para nós, eles viraram as costas para nós, só foi uma gestão que nós tivemos aí, nessas últimas gestões aí, certo? Que só massacraram o povo do Boqueirão, tá? E então é o seguinte, o que nós vamos pedir? Nós queremos direitos iguais.
Tá? Nós queremos o seguinte, uma regularização simplificada para Curitiba inteiro. Por quê? Senão, minha gente, vai ter que derrubar o vale inteiro. Porque tem muita gente do Boqueirão lá que está notificado, tá? Está multado e, inclusive, com ação demolitória, gente. Tá? São pais, famílias que estão perdendo as suas casas no Boqueirão. E então é o seguinte, eu peço aqui por público, já falei em várias audiências públicas, hoje eu sou mais calmo, o Kaique sabe muito bem, eu sempre participo aí, Kaique, das audiências públicas, e eu já estou bem calmo, certo? Eu tenho mais nervoso que hoje, tá? E então é o seguinte, eu vou concluir aqui, então, minha gente, tá? Que é o seguinte, nós pedimos então, que nós queremos ter o direito e uma regulação simplificada, como aconteceu em São José dos Pinhais, que em 2010 houve essa regulação simplificada de São José dos Pinhais, que é onde foi mais fácil? A prefeitura criar um programa de regularização de obras, tá? Do que demolir as casas das pessoas. E em São Paulo, capital, também aconteceu isso, inclusive a obra no Recuo também. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que as obras que já estão prontas, que se mantenham as obras prontas, certo? Se as obras não estão, para construir agora, fazer uma propaganda na televisão, orientando a população, tá? Para poder a população não construir, né, em vão, sem alvará. Mas essas obras são antigas, então eu pedi para o público, com a gentileza de vocês, tomar bastante cuidado aí nessa regularização simplificada de obras, para nós conseguir viver em paz toda a família do Boqueirão e do Curitiba inteiro, certo? Porque tem também as shops que são irregulares aí também, então tem igrejas que são irregulares, tem várias empresas irregulares. Então, eu quero dizer, então, aqui, o meu muito obrigado a todos, desculpa isso daí, tá, gente? Pela oportunidade, muito obrigado a todos aí, ok? Carlos do Boqueirão aí, tá? Um grande abraço. Muito obrigado. Sua instalação fundamental. Chile AG Cardoso. Chile. Boa noite a todos. A minha pergunta foi sobre a saúde, tá? Porque não tem mais especialista, poderia ter mais especialista, a ideia também, de ter nas 24 horas no ESP. Por quê? Porque as comunidades que moram nos bairros têm dificuldades. Eu sou uma moradora, eu sou usuária e sei quanto que é difícil, né? E os bairros também. Tem bairros em Curitiba que não tem unidade de saúde e tem que estar ocupando a unidade de outro bairro. Então eu queria ver isso aí, né? Que a saúde nossa não está assim dura que parece. Ok? Eu vou levar essa sua reivindicação à Secretaria de Saúde. Existe um planejamento dentro da Prefeitura para que nós possamos atender as demandas, de uma maneira geral, da cidade. O artigo está aqui anotado e você vai receber uma resposta por escrito, ela vai ser disponibilizada no site da Prefeitura. Sérgio dos Santos. Boa noite a todos, eu sou da CIC e eu queria fazer uma pergunta aí para vocês, que vocês também já deixei por escrito, mas antes de fazer a pergunta, eu queria dizer, aquele primeiro cara que falou dos 3%, eu sou a favor, porque a CIC seria bem beneficiada, sabe? Seria um dos bairros mais beneficiados, porque ela que era um ano que fosse quase Curitiba. Mas é assim, eu queria fazer a pergunta sobre regularização fundiária, porque nós temos uns bairros, principalmente assim, que ela tem quase 80% da sua região sem ser regularizada. Mas quando eu falo isso, eu não estou falando daquelas moradias que não podem ter ali que está no barranco, porque está com um problema qualquer ali, ou uma beirada de um rio. Não, eu estou falando daquelas que já estão prontas, com água, luz, esgoto, eu estou falando de documento, eu estou falando de uma escritura, registro de imóvel. Porque quando a gente fala nisso, todo mundo foge da regularização que fala assim, isso é muito burocracia. Essa palavra, eu digo que a palavra parece assim, parece que não é assim, do burro cria, porque burro não cria, mula não cria também. Então a minha pode ser com isso, nunca quer, então parece que nunca vai acontecer. A gente tem que ter um prefeito, um homem de verdade, que chegue e diga, eu vou regularizar essas áreas que tem mais de 30 anos, 40 anos, e área que foi colocado pelo Maurício Frutti, até porque ele era vivo lá, porque ele era prefeito.
até hoje, sem regularizar, parte na regularizando na justiça. É o que tem que começar a fazer isso. Eu quero ver se a gente começa a levantar essa leve, porque é triste isso aí. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Ivo Roberto da Silva. Ivo Roberto da Silva. Já foi embora. Alessandra Setsinski. O senhor Ivo não deixou a pergunta, então fica prejudicada a participação dele. Alessandra. Alessandra? Alessandra Setsinski está aqui? Ela fez uma pergunta com relação a todos os dias mais e mais carros circulam em nossas ruas. O trânsito incha cada vez mais e atualmente está um caos organizado. Mas essa situação está se tornando insustentável. Objetivamente, quais os planos existentes para melhorar o trânsito? Nós estamos trabalhando nisso de uma maneira incessante. A Secretaria de Trânsito tem se debruçado todos os dias. Nós temos hoje em Curitiba quase que o mesmo número de veículos que moradores. Para isso, a Prefeitura está apostando em outros modais. O metrô é um deles. Nós estamos discutindo quais são as novas ruas que receberão faixas exclusivas de transporte. Enfim, nós temos aí toda uma proposta na área de trânsito e de transporte, e isso será respondido também diretamente a ela. Senhor Orlando Ozoski. Senhor Orlando. A pergunta dele é como amenizar enchentes da rua Fernando Moreno. Fiscalização sobre depósito de lixo, entulho sobre o pacto coberto do rio, que arrasta o lixo no transbordamento. Vou passar essa questão para o Renato Lima. Então, respondendo ao senhor Orlando, eu acho que a rua Fernando Moreira lá nos apresenta uma oportunidade de aprendizagem. No passado, nós tínhamos um rio funcionando normalmente ali. E nós interferimos de forma não adequada nesse rio e hoje pagamos o preço. Nós achamos que o rio ia se adequar às nossas necessidades. E o rio não se conformou com isso e hoje, de vez em quando, ele vai lá e diz, olha, eu estou aqui. Nós temos que aprender a respeitar os processos da natureza. Acho que a rua Fernando Moreira nos oferece essa oportunidade de aprendizagem. Claro que nós vamos ter que fazer um esforço para ver de que formas nós podemos amenizar essa situação. Mas sempre que nós impermeabilizarmos as planícies de inundação, nós vamos enfrentar as inundações e as enchentes. Então nós temos que ter a sabedoria de trabalhar em harmonia com os rios da cidade. E é isso que nós estamos lidando. Dentro de 4 ou 5 anos, nós estamos desenvolvendo um programa de longo prazo. Dentro de 4 ou 5 anos, vamos ter avançado bastante nesse relacionamento harmônico do homem e os rios da cidade aqui em Curitiba. Mas não deixo de concordar com a observação que ele faz, que o manejo adequado dos resíduos de todos nós é essencial para que a gente possa viver confortavelmente na cidade. E esse desafio depende da nossa fiscalização como prefeitura, nós estamos fazendo isso, estamos notificando, mas também depende da educação e até mesmo da parceria de todos nós, munícipes que vivemos a nossa cidade, e mantê-la limpa, trabalhar para que ela não seja aqueles sistemas que nós temos hoje operando, que são sistemas de água pluvial, não fiquem entupidos pelo lixo que alguém possa jogar nas nossas ruas. José Bujão. Queria saber como é que a prefeitura vai estar no plano diretor, porque a população está aumentando e a frequência aos parques está aumentando muito também.
E com isso, nós temos um problema de segurança, assaltos inúmeros em várias casas daqui, problemas de banheiros, porque o pessoal vem, trazem cerveja, trazem água, não tem banheiros suficientes, e aí os muros, etc., são usados como banheiro. Então, a gente gostaria de saber como é que seria esse plano diretor, a parte de infraestrutura para atender os moradores dos parques, Curitiba e entorno. Mais perguntas. Bom, José, você tem toda a razão, nós estamos enfrentando nos parques da cidade esses problemas, e eu quero acrescentar mais um ou dois. O problema do vandalismo nos parques, os equipamentos dos parques são destruídos diariamente. Nós temos pessoas que estão destruindo o nosso, é nosso. É de todos nós, o equipamento que está no parque é de todos nós. E nós gastamos para recuperar todo dia. Isso não é só nos parques, infelizmente, os equipamentos públicos, pós-saúde, escolas, nossos barracões e eco-cidadão, infelizmente estão enfrentando vandalismo todo dia. E a questão de segurança nos parques tanto nos provocou que nós fizemos no ano passado, iniciamos no ano passado a Operação Paz nos Parques da cidade. E eu acho que isso amenizou um pouco aqui no Parque Barigui. Nós temos operações concentradas da Guarda Municipal, da fiscalização sonora, da fiscalização de urbanismo, de venda de materiais. Nós não conseguimos resolver o problema, mas a gente tem dados que indicam que amenizou, né? Mas ele não está solucionado. Então, isso tem alguns caminhos para o enfrentamento. Não vai deixar de passar pela educação. A questão nossa de segurança não vai deixar de passar pela educação. Mas tem também outros caminhos para o enfrentamento. Um deles é que nós estamos nisso, fazia parte já no plano de campanha do prefeito do Estado do Sul, que é oferecer mais parques na cidade. De forma que o morador possa ir no parque que está próximo dele, porque aquele parque que é daquele bairro, o morador cuida. Mas às vezes nós estamos recebendo, como Curitiba oferece uma qualidade diferenciada de parques, nós estamos recebendo moradores que não são, às vezes, nem de Curitiba. E vêm no domingo ou vêm no feriado, e esses às vezes abusam, né, da sua cerveja ou fumam alguma coisa, enfim. E isso tem nos afetado. Nós queremos primeiro oferecer mais parques na cidade. Nós estamos oferecendo na região sul um programa de equilibrar a oferta de parques na cidade de Curitiba, tornar igual a oferta de parques em toda a cidade. E eu quero aproveitar a oportunidade para convidar todos. Amanhã nós vamos inaugurar o Parque Guaracá. 140 mil metros quadrados de área de lazer, área de conservação da natureza. Gente, o Parque Guaracá tem uma nascente no meio da área urbana da cidade de Curitiba que tem água de boa qualidade. Vamos visitar lá, que nós estamos protegendo essa nascente. Nós estamos protegendo um banhado, que é um local de preservação da vida. Ali tem as aves, tem os sapos do banhado, né? Então, tem cancha de futebol, tem cancha de vôlei, tem parquinho. Vamos distribuir mais parques. Apelar para todos que são os donos do parque, como você, como eu, que a gente ajude a preservar, evite o vandalismo. E a questão da segurança, ela tem que ser bem compreendida, ela é principalmente uma responsabilidade, né, do Estado. A Polícia Militar tem que estar presente nesses momentos todos. Nós vamos, com as dificuldades do pessoal, buscar reforçar a fiscalização sobre a questão sonora, que eu sei que incomoda. Às vezes estamos discutindo, é importante vocês estarem nessa discussão, se pode ou não pode estacionar veículo dentro do parque, pode ou não pode trafegar no sábado e no domingo dentro do parque. Isso oferece risco para nós, para as nossas crianças, não oferece, é mais fácil, ajuda o comércio, dificulta o passeio das crianças. Vamos fazer essa discussão parque a parque, né? Mas é uma preocupação nossa, e uma das estratégias é oferecer mais parques na cidade e cuidar, dentro do possível, da questão da fiscalização. Os banheiros, nós temos nós temos alguns banheiros nos parques que são vandalizados assim com grande frequência. Então nós trocamos torneira, trocamos equipamentos, infelizmente com frequência. Mas uma das coisas que aqui no Parque Barigui também ocorre, especialmente no verão, é que o nosso contrato de oferta de banheiro ele funciona até às 6 da tarde. E no verão
o horário as pessoas vêm para o parque às 7, às 8 da noite. Então, para o próximo verão, nós vamos ampliar o horário de funcionamento do banheiro. Senhor Mauro Gonçalves. Senhor Mauro Gonçalves. Ok. Mauro Gonçalves, Mauro Feirão. Eu sou o autor do projeto de marca, secretário de Educação da e tem uma antiga reivindicação. A gente tem um complexo ali de escolas, creche, poste de saber, posto de saúde e casa. E há a possibilidade, é uma reivindicação antiga, de pôr um módulo agora no escola. Essa pergunta a gente pode deixar para o inspetor Frederico responder, que está ali do lado, que tem nos ajudado sobremaneira. Enquanto o Frederico vem para ajudar aqui nessa discussão, o Mauro está acompanhando que nós estamos trabalhando lá e vamos encaminhar a parcela daquele projeto, vamos inaugurar ainda nesse ano o parque, uma parcela do parque, primeiro módulo do Parque Três Marcos. Tá bom? Boa noite a todos. Na verdade, essa filosofia de se trabalhar com módulo, nós descartamos porque se torna mais caro, mais oneroso e mais difícil a manutenção. Atualmente, nós estamos trabalhando com módulo móvel itinerante, que é uma maneira da gente poder atender aquela região em determinado momento e, havendo necessidade de transportar esse módulo para outro local, a gente acaba fazendo assim. Em alguns locais estratégicos, sim, nós temos que fazer o estudo para fazer a implantação, porque realmente daí é um local, uma rota natural. Mas são bem pontuais, a gente tem que fazer um estudo em parceria, geralmente com o PUC e com o meio ambiente. Geralmente são parques, como por exemplo o Parque Barigui, Parque Tanguá. Nesses locais a gente utiliza o módulo fixo. Nos outros, geralmente, a tendência é usar um móvel, porque vai trabalhar com um efetivo melhor e vai ser otimizada a ação. De qualquer forma, podemos estudar esse pedido, essa demanda, junto com os demais secretários. Obrigado. Cida Vila. Associação de Empresários de Greve. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu poderia falar de muitas coisas, como representante, presidente da Associação dos Empresários do Grande Boqueirão, que é uma das maiores regiões de Curitiba e a terceira região em termos de arrecadação em Curitiba, segundo dados do Estado. Bom, mas tirando o hospital, que deveria existir lá, que para atender uma população de mais de 200 mil habitantes, que não existe, eu vou meter as perguntas que eu relacionei. Como está o andamento da viabilização das obras de saneamento dos rios do Grande Boqueirão, região que vem sofrendo alagamentos a cada temporal que dá, e em especial o Rio do Açu? Essa é uma das perguntas. A segunda pergunta, posso fazer duas? A linha verde receberá, em 2014, as trincheiras tão solicitadas pela comunidade e demais eixos de desenvolvimento da região. Como está o andamento disso tudo? E aí eu queria fazer mais uma colocação. Eu vi que foi bastante citada aqui a questão do Parque Barigui, e nós, lá no Boqueirão, agora nós temos o Parque Náutico. Então, o seio da comunidade do Grande Boqueirão é que transforme o Parque Náutico num segundo ânimo. Tá? Muito obrigada.
queria passar a primeira pergunta ao secretário. Não é uma questão simples a questão de inundações e alagamentos no Boqueirão. Aliás, o nome Boqueirão ele vem da boca do Rio Belém, no Rio Iguaçu, do Boqueirão do Rio Belém, no Rio Iguaçu. E se chama Boqueirão porque quando o rio enchia e quando ele enche, a área fica embaixo d'água. Por isso a gente, tradicionalmente, lá no passado, se deu o nome daquela região do Boqueirão do Rio Belém. Nós estamos na fase de discussão de projetos para aquela região. Independente de fazer, da realização de um trabalho assim, de manutenção da possibilidade do rio de reservar água na enchente do rio. Mas esse é um trabalho assim, de longo prazo que exige um projeto de grande porte. Nós estamos na fase de projetar isso, de imaginar como é que nós vamos fazer a gestão, não especificamente no Boqueirão, mas em todas as bacias dos rios de Curitiba, porque é importante que a gente entenda que isso é um sistema que funciona com intercomunicação. Se eu não trabalhar bem na cabeceira do Rio Belém, na cabeceira do Padilha, na cabeceira dos outros rios, esses rios vão transferir as suas inundações lá para o Boqueirão, que é a parte de baixo. E é por isso que nós estamos fazendo esse esforço de renaturalização de rios, porque nós queremos que a água fique dentro do rio, em alguns casos até recuperando as curvas antigas do rio, porque aumenta a capacidade que tem o rio de reservar água na enchente do rio. Nós devemos ter um enfrentamento assim, com um pouco mais de corpo, investimentos maiores, dentro de 2 anos, nessa fase de projetos, de concepção, depois na fase de projetos e depois na fase de contratação. E tem também uma fase de preparação para as pessoas, para que as pessoas saibam como construir de forma mais segura, mais resistente a inundações, que as pessoas saibam como se proteger nesse tipo de situação. Então vamos fazer por todas esse conjunto de ações. Até o nosso diretor de gestão de risco está hoje presente aqui, que vem pensando no mapeamento de risco das várias áreas de Curitiba. Outra com relação à linha verde. O que nós podemos observar, não sei se o Gustavo já assumiu, que a linha verde é parar. Então, nós fomos ao governo federal, juntamos uma série de projetos e ela vai continuar. Quando você pergunta sobre trincheiras, sobre o desenvolvimento, nós queremos chegar até o final da administração do prefeito Gustavo Fruto com a linha verde pronta. Nós temos ainda um pedaço dela que vai ser entregue agora pela razão de obra, que foi deixado de lado nos anos anteriores. Nós retornamos no ano passado, vai ser a empreiteira contratada para fazer aquela obra, resolver, não continuar o trabalho. Então, nós vamos ter muita obra na linha verde, nós queremos que tudo seja um orgulho para todos nós. Nós não queremos deixar parado, não pode ser. A próxima pessoa chama-se Edenise Angelotti Sikinski. Desculpe, tem mais uma que é do Parque Náutico no segundo Vale. Desculpe. Essa questão, nós pegamos já o parque com um contrato de concessão já contratado. Nós estamos vendo de que forma que a gente pode aplicar esse contrato de concessão da melhor forma, e até tem um projeto bastante interessante com a Confederação Brasileira de Canoagem, a Secretaria de Esportes e Lazer, mas nós queremos colocar mais parques naquela região. Não é só o Parque Náutico, você vai ter que construir outros parques, então talvez esses outros vão progressivamente oferecendo oportunidade de áreas de lazer para a população daquela região. Boa noite. Acho que está vivendo um momento bem importante de nossa cidade de Curitiba para poder repensar a cidade. Eu trabalho na SPBS, que é uma instituição de conservação e que vem trabalhando na questão da conservação urbana já há bastante tempo. A questão que eu coloco e que vem preocupando muito é como Curitiba vai tratar a questão da conservação na região metropolitana. A
a questão da conservação das áreas urbanas e também a questão do abastecimento. Então, aqui nós todos, curitibanos, nós tomamos a água que vem do município de Piraquara, que é um município pobre, que é um município que vem sofrendo muito pelas questões sociais, ambientais, educação, por não ter arrecadação e por conta de fazer até um sacrifício em prol da água que nós bebemos. Eu acho que isso é fundamental para nós, da cidade de Curitiba, num plano diretor, estar pensando na questão da água. E quando você fala em água, você fala em manancial, você fala nos recursos naturais, que é a nossa qualidade de vida. Então, eu gostaria de saber como vai ser tratado isso, como que o plano diretor de Curitiba vai estar conversando com a região metropolitana, se isso é possível, se essa gestão se pensa em fazer integrada, de fato, na questão do tema da conservação. Quando eu falo de conservação, eu falo de qualidade de vida. Porque está totalmente relacionado, que são os serviços ambientais da água, nas florestas, as questões que a Terezinha colocou, da PAV, são fundamentais para a gente estar pensando em Curitiba. Porque Curitiba realmente é conhecida internacionalmente por ter esse apelo e por ter essa vontade. Então, acho que a gente tem que mostrar isso no plano diretor. Obrigada. Bem bacana a tua preocupação, que é a nossa preocupação, né? Eu acho que nos desafia, né, Sérgio? Trabalhar integrados com a região metropolitana. Lógico que o sistema de organização do Estado brasileiro ele tem facilidades, mas também tem suas dificuldades. Então, os municípios têm a sua capacidade plena e total de trabalhar no seu planejamento próprio. E nem sempre os diversos municípios estão buscando a comunicação, a informação, a coordenação, a parceria. Mas eu acho que as populações e os sistemas da natureza fazem essa parceria. E nós temos que nos organizar para que os governos também façam essa parceria. Na área do meio ambiente, nós criamos o Fórum de Secretários de Meio Ambiente da região metropolitana de Curitiba, que não tem poder nenhum, só tem poder de conversar. Mas eu acho que a conversa é o primeiro passo de compartilhar problemas, soluções. Estamos fazendo isso. E acho que a gente já incluir na nossa previsão de ações, chamar os municípios para uma discussão, um momento especial de integração metropolitana, com todas as preocupações que você coloca, que nós todos colocamos. Criar um momento de preocupações metropolitanas para os planos diretores de cada uma das cidades que compõem. Né? E sempre foi uma preocupação do prefeito Gustavo Fruit, trabalhar articulado com os municípios da região metropolitana. Então, vamos nos desafiar para melhorarmos essa integração, até porque nós dependemos uns dos outros. Né? Eu escrevi uma vez assim que a sustentabilidade deles depende da nossa e a nossa depende da deles. Então, não vamos ser nunca cidades sustentáveis se não estivermos numa região sustentável. Isso faz parte da apresentação daqueles partícipes, são todos os municípios da região metropolitana. Eu queria chamar a Mathieu Bertrand Stuck. Boa noite a todos, boa noite à mesa diretora, boa noite aos sobreviventes ainda, são muitos, graças a Deus. Eu represento aqui o movimento Salvemos o Bosque Bom, movimento organizado na internet, que hoje está com 4.500 participantes praticamente. Quero agradecer também os participantes que vieram aqui hoje e algumas das nossas entidades parceiras, como a PAV, alguns moradores do Boqueirão, a gente tem o pessoal da Bibliotecas do Brasil que está com a gente também. Rapidamente as perguntas. O nosso movimento ele começou faz exatamente 9 meses, ocupando uma área que desde 2000 se tornou pública por doação do Grupo Soifer, dono do Shopping Pátio Babel, do Shopping Miller, à Prefeitura de Curitiba. Em 13 anos, a área ficou relegada ao oblívio, ela não teve investimentos, ela ficou a reboque do grande empreendimento imobiliário que surgiu ali, mas era uma área pública, era uma área municipal composta por 5 lotes. Até para ser mais preciso, 4 lotes municipais e 1 lote estadual. O nosso movimento hoje tem participantes de 56 bairros dos 75 de Curitiba, catalogados. Pode ser que em um bairro a gente só tenha uma pessoa, mas de qualquer forma é um embaixador desse bairro com a gente. Um dos próximos passos que nós vamos adotar é requerer, em nome de cada um desses bairros,
com base na Lei de Acesso à Informação, o catálogo das áreas municipais disponíveis, ainda que elas tenham 128 metros quadrados, como a praça de bolso do ciclista, que está sendo aberta agora. Porque nós não queremos uma praça de bolso do ciclista, nós queremos 75 praças de bolso do ciclista, ou mais. E a gente quer saber quais são essas áreas públicas que estão disponíveis. Então a pergunta é justamente, precisaremos pedir isso por meio dessa informação, ou podemos contar com a boa vontade da gestão Fruit de incluir na discussão do plano diretor, nessa revisão de 2014, uma publicização completa das áreas públicas desocupadas, sem construção, não edificadas, que pertencem ao município, para que a população possa analisar esse catálogo de áreas públicas e tomar decisões comunitárias sobre o uso disso e pleitear reivindicações. Se a gente não souber quais são as áreas disponíveis, a gente sempre vai estar no escuro com relação a isso. Segunda colocação, e para encerrar, a gente representa também uma nova página que foi criada, chamada Viva Curitiba. Se vocês colocarem no Facebook Viva Curitiba, onde a gente quer discutir de forma apartidária e com reunião de todos os cidadãos, justamente a revisão do plano diretor ao longo de todo o ano de 2014. Então, visite o Facebook, clique em Viva Curitiba, curta uma página e acompanhe o trabalho. Essa é mais uma das novas vozes que a gente está querendo que seja ouvida pela Prefeitura e de uma forma construtiva, de uma forma, enfim, desvinculada de paixões partidárias e voltada para a qualidade de vida da população. Obrigado. Bom, nós vamos conversar com a Secretaria de Administração, com a Procuradoria Geral do município, para saber como é que essa questão tem se levado e precisa ser respondida, e todas as pessoas aqui ficaram sabendo dessas respostas, com relação à disponibilização das áreas públicas para todos os anos. A segunda, com relação à praia de Curitiba, eu fico muito contente, porque isso vem em encontro daquilo que a gente está discutindo. Quanto mais instituições, quanto mais entidades, quanto mais movimentos nós tivermos para discutir o plano diretor, nós estaremos atingindo os nossos objetivos. Nós queremos que a cidade inteira, durante esse ano de 2014, os anos subsequentes, passem a adotar a cidade de uma maneira bastante leve. Existem três perguntas aqui. A primeira delas é do senhor Cleiton Garcia Ferreira. Gostaria de saber até quando as pessoas do Parque Iguaçu 3 vão ficar sem asfalto nos acessos e sem as infraestruturas necessárias nas escolas e nas unidades de saúde. Isso eu digo que pode ser discutido por ocasião das audiências públicas com a LOA. E isso é um assunto que eu acho que pode ser respondido e solucionado nesse momento. Da mesma maneira, o senhor Ivo Antônio Rodrigues, que pede a construção de CMEI do Sugueiro, de construção de unidade de saúde no bairro Santo Inácio, a revitalização da rua Paulo Gorski, entre a Viriato e BR-277. Também eu sugeriria e pediria que o senhor Ivo Antônio Rodrigues participasse das reuniões da LOA que passam a acontecer a partir da semana que vem, mas de qualquer maneira nós temos aqui as suas informações, nós vamos entrar em contato com o senhor. E depois também o senhor Oswaldo dos Santos, como vai fazer a pavimentação em toda a Curitiba. Quero que se faça a pavimentação na rua Olga de Araújo Espínola, entre a rua Pedro Busso e a FIF no Sul. Da mesma maneira, esse assunto deve ser tratado junto à LDO, junto às audiências que acontecerão a partir de segunda-feira. O senhor Ivo quer falar? Então fique à vontade, por favor. Desculpe, qual era o seu nome? Todas as perguntas que eu estou recebendo são por ordem de entrada. Então eu estou. Só pode continuar. Minha saudação aos componentes da mesa, senhoras e senhores, boa noite. Na verdade, eu tenho três perguntas. A primeira, já foi contemplado sobre a Paulo Gorski e a revitalização. A segunda questão sobre a nova unidade de saúde, isso vai ficar para segunda-feira. Mas, eu tenho que aproveitar essa oportunidade que o nosso secretário de Meio Ambiente se encontra presente. O que ocorre? Uma historinha. Há muitos anos atrás,
nós pedimos, tem uma área em torno de 5 mil metros quadrados, em frente à rua Teresa Quatro-Nico, no bairro do Sul. Nós pedimos ali a construção de uma cancha, para evitar essa invasão. Porque há muitos anos sou presidente da Associação do Bairro do Sul e nunca nós permitimos invasão. Como aquela área é uma área fácil para ser invadida nas casas, o que ocorre é que o bairro Mussugui, Campina do Siqueira e Seminário, nós não temos um CMEI municipal. Sendo pesquisa, junto com as autoridades competentes, o único local que a Secretaria de Educação achou viável, está protocolando esse documento na Secretaria do Meio Ambiente e até o momento aguardamos resposta. O que ocorre, senhor secretário, tem em torno de 5 mil metros quadrados. Não vai cortar uma árvore, sobra espaço para fazer uma cancha menor, tá? Um parquinho menor. E eu pedi encarecidamente que um funcionário seu fosse no final de semana e ver a quantidade mínima de pessoas que estão usando aquela cancha. E nós, realmente, a creche que fica do lado, tem mais de 50 crianças perto de uma vaga. Então, nós contamos com o seu bom senso que seja feito um levantamento e a concessão para nós construir esse CMEI naquele local. Em virtude, hoje, no bairro do Sul, Campinas, se for para desapropriar, nós sabemos que é um valor altíssimo imobiliário. E lá, o senhor pode ter certeza que o senhor estaria ajudando 150 crianças de nossa região. Meu muito obrigado e aguardamos o seu parecer favorável. Um abraço. Agradecer também, seu Ivo, a sua colocação. Eu não conheço especificamente a questão, mas tenho me reunido com bastante frequência com a secretária de Educação para discutir como é que podemos organizar da melhor forma as questões das necessidades várias da cidade. E ainda ontem, fizemos uma reunião onde compartilhamos a ideia de fazer cada vez mais espaços multipropósitos. Significa assim, nós temos que compartilhar a educação com o lazer, com o parque, da mesma forma a saúde, porque também tem necessidade de centros de saúde, e a cidade de Curitiba não tem mais espaço. A cidade não tem mais espaço. Então, nós temos a reivindicação da praça, nós temos a reivindicação do posto de saúde, nós temos a reivindicação do CMEI. Nós temos que ter sabedoria para saber trabalhar com todas essas reivindicações e melhorar a nossa criatividade. E daí tem também o esforço de projeto, né, Sérgio? Quer dizer, a gente tem que criar novos projetos para centros de saúde, para CMEIs, para parques, para que a gente consiga trabalhar harmonicamente com isso. Mas nesse caso específico, eu me comprometo a conhecer o caso, irá alguém lá conversamos na saída, mas irá alguém lá para avaliar e vamos encontrar uma solução que possa atender todos os interesses da comunidade. É importante dizer também, senhor Ivo, Gleison e Oswaldo, que nós encaminharemos também uma cópia dessa solicitação para as administrações regionais, onde os assuntos são pertinentes. Ok? Hélio Branco. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o Sérgio Paulo Pires, também o nosso procurador Joel, em nome deles cumprimentar a mesa diretiva, que estão presentes também. E gostaria de parabenizar o município de Curitiba por essa grande iniciativa de realmente fazer essa revisão do diretor de Curitiba. Fico bastante surpreso com a alta qualidade das conclusões que estão sendo feitas aqui nesse momento da audiência pública. Eu gostaria de dar uma contribuição como membro conselheiro com Curitiba, aliás, com cidades, né, que é o Conselho Estadual das Cidades, e também como vice-presidente da FIEP. Uma temática que é muito importante, que está causando mais problemas na nossa cidade, são as cadeações aéreas, que existem nas ruas de maior lançamento, e está realmente causando problemas, inclusive problemas de segurança, porque carros que a gente acaba pegando com a mão, então às vezes pode até energizar, pode eletrocutar,
tem problema de mobilidade, acessibilidade, a questão visual, a interferência com a arborização. Então, é um problema que talvez está se agigantando mais, está também causando problema para a colocação de melhores facilidades de serviços públicos, como TV por assinatura e também outros operadores que querem concorrer e apresentar melhores preços à comunidade, e está tudo congestionado. Então, essa temática, eu gostaria de colocar como sugestão, Sérgio, utilizar o que já foi discutido amplamente no CONCITIB, no Conselho da Cidade de Curitiba, que resultou na resolução número 11, que foi publicada no Diário Oficial do Município, em 5 de novembro de 2009. Lá está muito bem sistematizadas as questões envolvidas, tanto da navegação aérea, transposição de aérea para subterrânea. É uma situação evolutiva, não é traumática como o Estado o município de São Paulo fez, de passar um decreto que tem que ser enterrado, não é bem assim. E também o Rio de Janeiro, também decretou isso, que viabiliza e realmente torna antieconômico para fazer tudo. Então, cada caso é um caso. Quando existe uma interferência de equipamento público para aumento de uma avenida, fazer um recalçamento ou revitalização, lá consta a instalação de uma sala técnica para discussão com todos os operadores e funcionários de serviço público para se organizar e compartilhar a infraestrutura. E também uma coisa muito importante é o cadastro do subsolo. Hoje a gente vê que muitas vezes vem alguém lá esburacar e deixa nós sem telefone, deixa sem comunicação, ou até sem a água, porque acaba pegando uma adutora. Aí acontece também, a gente tem lá, estamos no bairro, vem um operador, esburaca aquilo ali e recompõe. 6 meses depois vem outra, vai lá e faz o buraco, atrapalha o comércio e tudo. Então, o conceito da cidade de Curitiba, como constitutivo, ele tratou desse assunto, regulamentou, só que não tem força de lei. Então, a nossa sugestão, Sérgio, é que isso aí seja inclusive dentro do plano diretor da cidade de Curitiba, para que sistematize. Nós tenhamos aí daqui 20, 30 anos, uma cidade mais despoluída e mais realmente segura. Segura também do ponto de vista da prestação do serviço, da energia elétrica. Quantas vezes nós já ficamos sem luz, porque uma árvore cai em cima de uma postação, ou porque houve um acidente, alguém abalgou um poste, a gente fica sem comunicação ou sem a energia. Então, isso aí realmente é uma contribuição da cidade de Curitiba, nós queremos que fosse agregado ao plano diretor. Muito obrigado. Esse assunto, talvez saiu uma notícia hoje no jornal, no site da Prefeitura, que a partir do dia 2 vão começar a ser retirados uma série de impostos na cidade. Isso para mim é um testemunho maior ainda, que ainda existem pessoas que não gostam dessa cidade. Tal é a maneira como elas tratam com esses cabos, enfim. Mas muito obrigado pela tua sugestão, vamos levar adiante isso. Frederico Castro. Arquiteto Frederico Castro. Quando o IPLUC apresentará o resumo diagnosticando os principais problemas, gargalos de Curitiba e respectivas propostas para suas soluções, para que a partir dessas informações toda a comunidade possa participar com mais propriedade a respeito desses problemas estruturais? Como coloquei no início, nós vamos ter uma parte desse ano dedicada a recebimento de contribuições. Essas contribuições vão ser trabalhadas e depois elas vão ser trazidas novamente para as audiências públicas para serem discutidas. Então, eu acho que dessa maneira está sendo respondida a pergunta do Frederico, mas ele vai receber isso por escrito e todas essas informações no site disponibilizadas no site do plano diretor. Aqui eu não tenho o nome da pessoa, mas é Associação dos Moradores e Amigos do Parque do Guarani. Aqui, bom, fazer oficina específica para os moradores do entorno de parques, praças, áreas grandes e regiões de zero. Propomos a participação de moradores e associações de moradores
na discussão de transferência de alvarás e novos alvarás para o estabelecimento que perturbam ou perturbarão o sossego dos moradores de terreno. Então, esse assunto será levado à Secretaria Municipal do Urbanismo, tudo diz respeito a ela. Oficinas, nós temos à disposição para fazer quaisquer tipos de oficina para discutir o plano diretor, nós nos colocamos sempre à disposição. Nós vamos passar essa informação para a associação. Maurício Machuca. Não está? Quanto à via central das estruturais, existe a possibilidade de tornar oficialmente a construção do plano massa da galeria comercial, uma vez que a atual legislação obriga a construção do alinhamento predial com 100% de taxa de ocupação. Faço a pergunta considerando que a total impermeabilização do setor construído é um crime ecológico e que promove a total impermeabilização do setor. Isso são aquelas questões conceituais que começaram a ser discutidas depois da implementação de alguns desses exemplos. O plano estrutural, o plano massa do setor estrutural, quando ele foi concebido, essa ideia toda de sustentabilidade, de permeabilidade do solo, não foi pensada. Então, esses são alguns dos assuntos que nós vamos ter que levar adiante quando nós conversarmos sobre a questão do meio ambiente da cidade, e principalmente dentro do meio urbano. Então, nós fará parte, com certeza, da discussão do plano diretor. Nós temos aí com o metrô a proposta de transformarmos toda essa linha do ônibus expresso que vai do Pinheirinho até o terminal do Cabral, um grande parque linear, com várias intervenções que vão ajudar a melhorar ainda mais o nosso meio. Eu queria chamar agora o Rafael Eduardo Machuca, que é outro Machuca, não é o Maurício Machuca. Ele pergunta: a Prefeitura e PUC estão considerando a integração de modais, ciclovias, novas linhas de metrô na região do condutor? Com certeza. O metrô vai fazer parte dessa discussão, o que acontece no seu entorno, enfim, a gente vai ter toda uma discussão a respeito disso. Dona Laura Jesus de Moura Costa. Boa noite a todos e a todas. As nós sobreviventes, né, como diz a história, mas que minha persistência sempre fica, né, até o final. Tudo bem. Boa noite à mesa também. Eu me inscrevi principalmente para chamar a atenção por duas questões. A primeira, vocês devem ter recebido esse folhetinho, né, sobre a discussão da ampliação do traçado do contorno norte. Por que a gente chama essa discussão para o plano diretor de Curitiba? Porque tem tudo a ver com o plano diretor. E até agora nós não vimos o envolvimento em Curitiba nessa discussão. No dia 19 de fevereiro, nós fizemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa. E uma das questões principais que foi levantada ali é o papel da Comec, né, a carência, a necessidade do papel da Comec em fazer uma discussão da região metropolitana. Mas eu acho que não pode ficar só no papel da Comec. Curitiba tem que assumir toda a importância que tem, né, a questão de ser a capital do Estado, de ter todo esse anel viário que contorna o município. Então, é uma discussão séria, e se sair esse traçado do jeito que está sendo proposto pela MNT e Regis Bittencourt, vai trazer problemas seríssimos de
socioambientais, né? Porque, primeiro, é que essa proposta de traçado não resolve o problema do fluxo de veículos pesados da linha verde, que é uma das justificativas do traçado. Então, não resolve. Ela joga o tráfego pesado justamente no ponto mais congestionado do encontro ali no final do BR-116. A outra questão, ela diz que vai tirar do meio urbano o fluxo de veículo pesado. É mentira. Ela vai levar para dentro da comunidade da Colônia Faria justamente o fluxo de carga pesada, né? A outra questão, do ponto de vista ambiental, ali tem toda a APA do Iraí, né? Que é de captação, tem as nascentes do rio Canguiri e nascentes do rio Palmital. Então, são rios que vão ficar altamente impactados, como também parte da bacia do rio Atuba, né? Então, essa é uma discussão que, no plano diretor de Curitiba, deveria ser aprofundada, porque é um planejamento regional. Tem outra discussão que está começando a surgir. O próprio secretário, né, Renato, falou de que fizeram o fórum dos secretários do meio ambiente. Eu sei que o Serrazo tem participado, que sempre conta para a gente, né? Mas tem a discussão da ampliação da rodovia dos minérios. Eu até tive uma reunião em Rio Branco a semana agora que passou, e eles disseram, porque vai unir o contorno norte de Santa Felicidade. E daí? Curitiba está discutindo? Então, são duas obras do entorno que são cruciais aí de uma discussão que envolve Curitiba, né? Que é a duplicação da rodovia dos minérios, unindo a uma parte do contorno norte, e a própria ampliação do traçado do contorno norte, como está propondo. Vocês têm aqui o desenho, esse traçado em vermelho. A única justificativa para optar, são 7 propostas de traçados e pode surgir uma outra vinda da comunidade. A única justificativa para optar por esse traçado vermelho é a econômica. Olha, se nós estamos falando em sustentabilidade, nós temos que pensar valores sociais e ambientais também, não podemos ficar só com a questão econômica, né? Então, eu acho que essa é uma questão principal. Gostaria, né, que fosse assumida também essa discussão para Curitiba. Nós estamos pedindo novas audiências públicas, estamos pedindo outros traçados para serem discutidos, né? E a segunda questão também que nós colocamos é os recursos hídricos. Eu já tenho falado várias vezes isso. O maior problema ambiental de Curitiba hoje é a destruição dos rios, nascentes, córregos, né? Falta de saneamento básico, lixo. Outro dia, conversando com técnicos da Sanepar, eles estavam falando do tanto de prejuízo que eles têm pela quebra de máquinas por causa do lixo que chega junto com a água. Entende? Então, é preciso fazer um plano, uma campanha de massa de educação ambiental mais incisiva, não campainha só de figurinha para dizer que fez, né? Nós temos que fazer sério. Nós estamos dizendo, lixo e esgoto no rio é ato imbecil, tem que ser assim incisivo. Não seja imbecil, não jogue lixo no rio, sabe? Coisas que levem a uma mudança de comportamento. Porque não dá capital moderno, capital ecológico e tal, com todos os rios destruídos. Sabe? Né? Que fantasia é essa, né? Então, são os 2 pontos principais que a gente coloca para o plano diretor. Obrigada. Essa questão do contorno é tão importante que nós participamos daquela reunião junto à Assembleia, e para que nós possamos dar apoio ao município de Mané a encontrar uma solução para tudo isso. O contorno não é livrar Curitiba dos problemas, mas é trabalhar em conjunto com as outras
cidades da região metropolitana, para que em conjunto nós achemos as soluções mais viáveis e mais ambientalmente corretas. Eu vou passar agora para o Renato para falar em relação a essa sua sugestão dos IES, etc. Bom, a Laura também é uma das lutadoras assim, de Curitiba e do Paraná para sempre. E quero colocar assim, né, todo mundo pede uma campanha, né, uma campanha para o rio, uma campanha para o lixo. Nós vamos, dentro das limitações financeiras, vamos fazer essas campanhas. E vou adiantar para vocês aqui, em primeira mão, nós vamos lançar uma campanha bastante forte no município de Curitiba sobre a questão dos resíduos, do lixo. Nós achamos o seguinte: uma cidade sustentável tem que gerar menos resíduo, menos lixo por habitante do que uma cidade não sustentável. E hoje Curitiba gera, na média, mais resíduos do que a média brasileira. Então, nosso primeiro desafio é reduzir a quantidade de lixo na cidade de Curitiba. E isso nós temos que ter comportamento mais sustentável. Na hora de comprar alguma coisa, não precisa comprar com 4 embalagens em volta daquilo. Compra com uma embalagem, não precisa ter o papel, o papelão, depois a sacola e no fim uma bandeja de isopor, ou no começo uma bandeja de isopor. Vamos mudar para um comportamento sustentável de todos nós. Nós vamos começar essa campanha em 10 dias, desafiando a cidade de Curitiba a reduzir a quantidade de lixo e se transformar em modelo sustentável de resíduos. Mas não é só uma campanha, não. É também um trabalho de educação com as escolas. Então, nós vamos trabalhar forte com as crianças da cidade sobre a questão de redução de resíduos. Então, acho que esse é um desafio de todos nós. Ele não pode ir para o rio, ele não pode nem existir. Na maioria das vezes, dá para a gente eliminar o resíduo que nós estamos ou pagando para pôr no aterro ou até mesmo jogando no rio. Edson Oliveira Macedo. Bom, o Edson faz uma pergunta, que é uma pergunta bastante intrigante, que... É o senhor, seu Edson? O senhor é seu Edson? Não. Teria como rever a autorização para não serem tão altos os prédios acima da segurança que tem que ser respondida pelo Corpo de Bombeiros, que é de 11 andares, onde uma escada Magiros atinge, tem um volume concentrado de prédios, de veículos por prédios sem capacidade de escoamento viário. Bom, aí são duas questões, né? Cada vez que a gente avança mais, a gente quer a previsão de onde essas coisas vão acontecer. Não precisam os prédios de edifício de habitação terem necessariamente espaço para veículos. Dependendo de onde eles estejam, se estiver próximo ao sistema de transporte, a coisa pode ficar melhor. É isso que o Renato tem dito bastante com relação ao meio ambiente e vale também com relação à mobilidade dos deslocamentos. Cada vez mais é melhor que nós tenhamos menos deslocamentos. E aí a gente tem menos carro na rua, menos poluição, menos impacto, enfim. Mas fica aqui uma questão com relação aos andares. Né? A gente tem visto muitos prédios muito altos, né? Infelizmente a gente não tem tipos sinistros aqui, mas é uma boa pergunta essa. A gente vai ter que pensar bastante como é que a gente vai lidar com ela. Mais uma Machuca. Rafael Eduardo Jurek Machuca. Bom, tendo em vista que Curitiba é o centro de uma região metropolitana, existe alguma preocupação da Prefeitura do IPUC em pensar no plano diretor em conjunto com as cidades limítrofes? É isso que a gente já apregoou, que a gente tem conversado, e isso vai efetivamente acontecer. Lucas Eduardo Pratas. Antes do Lucas chegar aqui, eu queria avisar que pedir para as pessoas que não assinaram a lista de presença, está o livro da lista de presença, está numa mesa ali ao fundo. Lucas, por favor. Bom, boa noite a todos e a todas, boa noite mesa. Meu nome é Lucas, sou estudante e sou integrante da Frente Mobiliza Curitiba, uma frente que se direcionou no ano passado, congrega diversas entidades, movimentos sociais, associações comunitárias, de moradores,
entre outros grupos e movimentos, hoje são cerca de 25 desses grupos, entidades, etc. E, quando escrevi no papel, minha pergunta é com relação à participação efetiva da população. Acredito que num momento de abertura, né, audiência inaugural sobre a revisão do plano diretor de Curitiba, seja muito importante discutirmos a forma também, com todo a ciência, o respeito à apresentação do IPU, que a gente estamos acompanhando o processo há algum tempo, mas restam ainda algumas pequenas dúvidas que muitos integrantes do Mobiliza não conseguiram responder, mesmo com todo o material disponibilizado, que seria com relação à efetiva participação da população no referente às propostas. Ou seja, a pergunta seria: como as propostas, primeiro, vão ser escolhidas, vão ser pensadas pelo debate público, sabendo que todas as respostas vão ter, todas as perguntas vão ter respostas pelo site, etc. Mas quem e como, sob qual metodologia, se haverá regras específicas, claras, públicas para isso, como essas perguntas serão escolhidas para o debate público, pensadas, e uma vez escolhidas, como essas perguntas vão ser debatidas. O Sérgio falou, vão ter as segundas e terceiras rodadas de audiências públicas, tem o Consitiva, como órgão, espaço de órgão deliberativo da cidade, mas causa-nos certa preocupação isso, porque pela falta de regras específicas, desde o primeiro momento da escolha das propostas, fica um espaço meio nebuloso, né? O senhor secretário de Meio Ambiente disse bem, agora na última resposta, todo mundo quer uma campanha, quer um projeto, quer algum interesse. Todo mundo tem interesse e todos os segmentos da sociedade têm esses diversos interesses. Muitas vezes esses interesses, obviamente, são em conflitos. E resta a audiências públicas ou Consitiva tirar essas dúvidas. A questão é que Consitiva, como muitos de vocês devem saber aqui, congrega, tem 64 conselheiros, metade deles é da prefeitura, do poder público em geral. São 4 cadeiras, salvo engano, para movimentos sociais, 2, salvo engano, ou 2 ou 4, para acadêmicos, entidades de pesquisa que precisam a questão urbana. Então a questão é essa: como se daria essas respostas, no sentido da escolha dos quesitos, como seriam as propostas conflitantes, sobre qual metodologia se haverá regras claras. Obrigado. Veja bem, com relação ao Consitiva, eu não sei se o Laércio Araújo está aqui, ele pode dizer especificamente porque esse teu número não está correto na divisão de todos os segmentos. Eu acho que o que está em jogo aqui é a maneira de se construir. Nós não temos em absoluto nada fechado. Nós queremos construir juntos. E é isso que eu pretendo que aconteça com esse diálogo, com essa proposta da discussão do plano diretor. É isso que o prefeito Gustavo Fruto tem aprovado e nos pedido. Nós queremos construir juntos essa metodologia. Eu convido desde já o Mobiliza para participar dessa discussão e fica todo mundo aqui também convidado a dar sugestões a respeito disso. Nós estamos aqui construindo um trabalho em conjunto. Eu acho que é importante nesse momento lembrar isso. Nada está fechado, a gente tem os papéis que o Poder Executivo exerce nisso, os papéis que o Legislativo, os papéis que a sociedade exerce, e cada um vai cumprir dentro daquilo que lhe couber. Mas veja bem, Lucas, eu acho que é importante essa conversação que você levanta, e vamos construir juntos isso, para que não fique dúvida e não fique nenhum tipo de pergunta não respondida e tal. Eu pedia só para o Laércio fazer essa observação com relação à divisão do Consitiva, por favor. Laércio, secretário executivo do Consitiva. Boa noite a todos e todas. Só tipo de esclarecimento, eu acho que foi pedido de número aqui da população da apresentação do movimento social. Foi metade nós temos uma grande classificação, no geral, e seguimos a recomendação do Conselho Nacional das Cidades. Nós temos a representação do Poder Público Municipal, dividido entre vereadores na Câmara Municipal e o Poder Executivo Municipal. Então, isso nós temos já a sociedade organizada. Nesse primeiro corte,
nós temos uma representação de 42,3% que é do poder público, e depois os restantes que dá 57% colocados que dá a representação da sociedade civil organizada. Dentro disso tem os 5 segmentos, os trabalhadores, tem as ONGs, tem os movimentos populares, tem os empresários e tem da academia, as instituições, as entidades, representativos profissionais, os conselhos e a academia. Com relação específica aos movimentos populares, são 8 representantes dos movimentos populares. Tá? Então, acho que isso daí esclareceria a tua dúvida em relação a isso, não são 4, 5 e 5 8. Ok? Porque tem 32, né? 8 titulares e 8 suplentes. Ok? Obrigado, Laércio. Valderland Michel Machado. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Valderland Michel Machado, sou engenheiro ambiental e estudante de física. E só gostaria de saber, em relação ao plano cicloviário, que a Prefeitura parece que aprovou ano passado, parece que 3%, algo assim. Queria saber mais em relação ao plano cicloviário da cidade, como ele vai ser incluído no plano diretor. E também gostaria de saber, quer dizer, na verdade, eu gostaria de dar uma sugestão aqui, que existem várias cidades nos Estados Unidos, que eu conheço, que os ônibus eles têm alguns suportes para bicicletas. Isso, de determinada forma, eu senti isso na prática, ele acaba incentivando as pessoas a utilizarem a bicicleta. Eu deixo isso como uma recomendação e para a gente pensar se isso seria viável em alguns ônibus aqui em Curitiba, algum tipo de suporte para a bicicleta, que às vezes em dia de chuva pode prejudicar a mobilidade da bicicleta e facilita de determinada forma. E também gostaria de saber se seria interessante para Curitiba um sistema de rotatividade de automóveis, se a Prefeitura pensou nisso, ou se... a opinião de vocês sobre isso. Okay. Obrigado. Vamos dividir a tua pergunta. Eu gostaria que essa questão do ônibus, talvez o Gregório pudesse comentar, por favor, Gregório. Bom, boa noite a todas e a todas. Na realidade, nós temos estudado várias alternativas de multimodalidade, ou seja, da interface dos diversos modais de transporte. E a questão do uso das bicicletas, efetivamente, está sendo contemplada, seja na questão dos terminais, por exemplo, a possibilidade de prever e colocar os paraciclos, a oportunidade também de, eventualmente, transportar bicicletas em determinados horários, em determinados dias, porque é importante a gente sempre lembrar que o transporte de bicicletas, por exemplo, dentro dos ônibus, vai tirar a possibilidade de lugar para as pessoas. Então, eu só estou esclarecendo, sim, eu só estou esclarecendo o que nós estamos pensando. E já vou chegar na parte externa também, assim, tranquilo. E já levantamos algumas alternativas do transporte externo. Estamos com um questionamento técnico nessa questão, que dependendo do horário, muitas vezes isso vai implicar num tempo de parada maior. Então, que é uma preocupação hoje da gente manter o transporte coletivo com um padrão de velocidade mínimo. O que a gente tem observado, com uma série de intervenções, obras, aumento do tráfego, é que a velocidade do transporte coletivo tem se reduzido. Estamos estudando, por exemplo, agora, um maior uso do cartão de transporte, até no sentido de aumentar a velocidade média do transporte. Mas é uma das questões que efetivamente nós estamos contemplando, né, que é o transporte das bicicletas através de acessórios externos. Estamos também avaliando o transporte dentro do próprio veículo. Agora, o limitador que a gente tem encontrado no momento diz respeito a não prejudicar
a velocidade média, principalmente nos horários de maior uso do transporte coletivo. Na linha turismo, bem lembrado aqui pelo Renato, é uma das questões que a gente está abordando também, até porque, que além de já poder carregar, mas o que nós estamos também contemplando é a questão de poder ter o intercâmbio de alternativa do modal, ou seja, em alguns trechos a pessoa poder usar a bicicleta, através de um sistema de aluguel, estamos até revendo o modelo hoje existente, e poder usar o ônibus também. Basicamente, se você puder, e eu e Puc, a gente pode conversar bastante sobre as propostas de ciclovia, mas o plano cicloviário, estratégico cicloviário Curitiba, ele quer aumentar em 300 km as vias cicláveis da cidade. E aí nós colocamos ciclofaixas, ciclorotas, ciclovias e passeios compartilhados. A ideia é que nós possamos criar uma malha cada vez maior para que as pessoas possam se utilizar das bicicletas para também poder ir ao trabalho, ir à escola e até usá-las como lazer. Nós estamos implantando agora, até a Copa do Mundo, a via lenta, a via Palmares, da 7 de setembro, que vai da Praça do Japão até a Mariano Torres. Aquela via vai ser compartilhada, a bicicleta com o carro. Nós vamos avaliar como é que vai isso acontecer, campanhas educativas vão acontecer, a Secretaria de Trânsito vai participar de uma maneira passiva nesse processo. O que está em jogo aqui é mudar um pouco a maneira como a gente enxerga o trânsito na cidade. Amanhã, eu tenho lembrado o Renato, no Parque do Aracá, nós vamos ter mais de 1 quilômetro de ciclovias. Então a gente vai cada vez mais introduzindo esse modal de transporte. Nós pretendemos que os terminais de transporte tenham bicicletários, nós estamos cada vez mais colocando paraciclos na cidade. A gente tem tido um diálogo muito intenso com os cicloativistas de uma maneira geral. E o centro da cidade, o que a gente tem que pensar é que ele tem que ser efetivamente acalmado do trânsito. Então, nós estamos pensando também em algumas ações dentro de alguns centros, tanto o centro de Curitiba como alguns centros de bairro. Libina da Silva Rocha. Boa noite, meu nome é Lípina, eu sou presidente da Associação de Moradores das Vilas, que fica no Xaxim, e venho dizer essa proposta aqui, que a regularização fundiária seja gratuita, baseada na legislação 11.977 de 2009. E também quero dizer que tem a garantia de permanência para as moradias na comunidade que manifestarem esse desejo, com estudo técnico ambiental para atender corretamente a questão socioambiental. Eu digo isso porque eu moro numa comunidade onde eu nasci até hoje, que fica localizada no Xaxim, e tem sofrido com o discurso ambiental. Eles querem remover essa luz de lá, e o discurso ambiental não é verdadeiro, porque as famílias que vão ser retiradas são as famílias da margem esquerda do rio, que não tem titulação. Toda a margem direita do rio poderá permanecer, porque eles têm título. Então, o discurso ambiental não é verdadeiro. E também quero deixar aqui que quando se faz um projeto, não se só em números, ali existem vidas, e a gente é tratado às vezes como apenas números. São 500 casas que precisam ser retiradas, e não penso na vida, no todo o vínculo que a gente tem ali com a comunidade já. Eu, há 30 anos, estamos sofrendo com a lei de 2000, eles querem aplicar a lei de 2000, simplesmente traçam um risco ali, dizendo que quem mora a 90 metros do rio tem que sair, sem um estudo mais aprofundado.
E só ressaltar que as famílias estão ali desde a década de 70. Obrigada. Muito obrigado. Nós vamos levar essa sua recomendação à Companhia de Habitação de Curitiba para que ela possa, com mais cuidado, poder responder essa sua sugestão. Eu gostaria de chamar Luiz Gustavo Carvalho. Boa noite a todos e a todas. Obrigado pela oportunidade. Eu represento um grupo de estudos de sustentabilidade no Escritório Verde, junto à Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O Escritório Verde, para quem não conhece, é um local em que se desenvolvem estudos sobre sustentabilidade e o nosso Escritório Verde fica aí junto à propaganda, né? Junto à Silva Jardim, ao lado da Universidade Tecnológica Federal, no tipo CEPET. Esse escritório é reconhecido pela UNU, que é a Universidade das Nações Unidas, e é a universidade da ONU. A pergunta é a seguinte: como o plano diretor contemplará a utilização de coletores solares para aquecimento de água ou geração de energia elétrica de uma forma efetiva, seja na área pública ou a utilização das residências, tendo em vista que um dos aspectos do desenvolvimento, do Plano de Desenvolvimento Sustentável da cidade de Curitiba é a implementação de ações que reduzam o consumo de energia elétrica per capita. Muito obrigado. Luiz, eu acho assim, a pergunta é feita: como é que nós vamos fazer isso? Né? Nós juntos, nós estamos construindo o plano diretor, não está pronto, é isso que a gente está conversando aqui. Mas assim, tem o nosso apoio. Vamos construir o nosso plano diretor de forma que ele estimule a redução do consumo de energia pelas pessoas, que ele estimule a conservação da água. Vamos construir juntos, vamos criar as alternativas e incluir essas alternativas no plano diretor. E eu acho que o Escritório Verde é uma das ferramentas especiais que a cidade de Curitiba tem para fazer isso. Eu conheço, estive lá muitas vezes, conheço a equipe assim, dedicada pela causa da sustentabilidade que tem no escritório. Então, nós temos que contar com a participação de vocês, com a criatividade, com as ideias, propostas assim, para a legislação mesmo, que venham para pôr em discussão com a sociedade e melhorar a cidade. Bom, pessoal, essa foi a última pergunta, a última contribuição. Eu queria aqui, em nome do prefeito Gustavo Frutti, da administração do prefeito Gustavo Frutti, agradecer a todos que aqui estiveram, que dedicaram um espaço do seu tempo para discutir a cidade que nós tanto gostamos. Esse é apenas o começo. Nós temos muitos encontros pela frente. Nós temos que construir uma cidade que seja mais justa, que seja melhor, que seja ambientalmente correta e que possa ter na discussão dela própria a sua essência. Nós queremos fazer uma cidade, um ponto de encontro, onde as pessoas possam se encontrar e ser mais felizes. Mais uma vez, muito obrigado por tudo que vocês puderam fazer no dia de hoje, obrigado pela contribuição. Obrigado à equipe da Prefeitura como um todo, obrigado a todos que aqui estão, obrigado ao Ministério Público por ter participado desse encontro. Nos vemos na próxima audiência e também aonde nós fomos convidados a participar. Por favor, entre nos sites da Prefeitura, entre nos sites das outras secretarias, para que nós possamos aí implementar um diálogo. Todas essas respostas estarão disponíveis num curto espaço de tempo. Eu volto a registrar que toda essa reunião foi gravada, foi feita e será disponibilizada a ata notarial desse encontro. Eu desejo a todos um ótimo final de semana. Amanhã estão todos convidados a celebrar os 320 anos de Curitiba, com muita festa. Um abraço, muito obrigado a todos.
somente uma informação, que os ônibus estão estacionados aqui no pátio aqui em frente.